Olá, pessoal! Estou aqui novamente trazendo para vocês o segundo vídeo da série Pare de se comparar aos outros. E hoje eu vou falar sobre o perfeccionismo. Você é uma pessoa perfeccionista? Fique com a gente até o final para você poder fazer essa autoanálise. Então, primeiro vamos iniciar pelo conceito, né? O que seria o perfeccionismo? Se a gente pensar no perfeccionismo pelo senso comum, a gente pode pensar em um hábito de querer sempre fazer as coisas bem feitas, de trazer um padrão de excelência, um padrão de cuidado e de zelo em tudo aquilo que se quer fazer, que se quer entregar para se ter os melhores resultados. Porém, quando a gente fala de perfeccionismo de uma maneira técnica, a gente fala de um exagero, de um excesso. Então, eu vou trazer para vocês, tecnicamente, pela área da mente e até mesmo pelo dicionário, podem pesquisar, vocês vão perceber que o significado de perfeccionismo se associa a uma obsessão mental para que tudo seja perfeito. Há uma mania de querer que tudo seja perfeito. E a não se abrir mão de que tudo seja perfeito. Então, diante desse conceito, a gente pode perceber que isso causa alguns transtornos na vida diária. Aí vocês podem me perguntar, mas Isabela, quais problemas o perfeccionismo pode gerar na minha vida, né? E aí eu vou descrever vários problemas que o perfeccionismo pode gerar na sua vida. E ao final do vídeo, eu vou trazer para vocês também a solução desses problemas, claro, né? Quando eu digo solução, eu digo dicas rápidas para que nós possamos ir mudando os nossos hábitos e os nossos pensamentos aos poucos para que tenhamos cada vez mais saúde mental e emocional, tá ok? Primeiro lugar, o que é perfeito para mim não é o que é perfeito para o outro. Então, a perfeição é um conceito subjetivo. E isso já gera um problema. Por quê? Porque muitas vezes há conflitos e problemas de relacionamento, porque eu acho que fazer tal coisa de maneira perfeita é fazer assim, e a outra pessoa não acha. Ela tem outros conceitos, ela tem outros valores, outras formas de interpretar a melhor forma de se fazer algo. Ou aquilo que é muito importante para você não é tão importante para o outro. E dentro das dificuldades de relacionamento que o perfeccionismo pode gerar, pode ocasionar então que haja separações, pode ocasionar então que essa pessoa possa até querer se isolar, porque ela não consegue lidar com os erros do outro, aquilo que ela considera erros do outro. E isso vai gerando uma série de questões emocionais, como a ansiedade, porque essa pessoa tem medo de errar, e também gera a irritabilidade, porque ela fica irritada com o erro do outro, porque à medida que eu vejo o erro do outro, inconscientemente eu percebo a minha própria capacidade de errar, e isso me causa uma irritação. Em casos também que é muito difícil para a pessoa suportar o próprio erro, ela começa a utilizar a projeção. O que é a projeção? É um mecanismo de defesa da mente em que se projeta no outro aquilo que é seu. Eu não consigo lidar com o fato de que essa pessoa não estuda. Mas eu, de repente, gostaria de ter estudado muito mais do que eu estudei. Então, eu começo a projetar inconscientemente a ideia de fracasso nessa pessoa, começam a existir conflitos, eu fico muito irritado, eu começo a entrar no julgamento de que essa pessoa é uma pessoa errada, ou é uma pessoa preguiçosa, ou é uma pessoa que não faz. E aí é muito sério, porque é a projeção do auto-julgamento de fracasso
para o outro, no outro. E aí, muitas vezes, até começa-se inconscientemente a diminuir esse outro para aliviar a própria dor do fracasso. Muitas são as consequências do perfeccionismo. Ainda temos, por exemplo, a timidez, porque se tudo tem que sair perfeito, o que o outro vai pensar de mim se não sair perfeito? Ah, então eu vou ficar aqui recolhidinho no meu canto para eu não errar. E o medo de errar acaba trazendo aquele enrubescimento, né, no rosto, né, que fica aquela vermelhidão. Então, pode gerar até uma gagueira dentro desse processo de timidez. Outras pessoas podem sentir culpa, ou de certa forma todo perfeccionista sente culpa pelo fato de não estar sendo bom o suficiente dentro dos próprios padrões e paradigmas dele de ser bom o suficiente. Então ele sente culpa por isso. Muitas vezes sente culpa até também por não estar conseguindo fazer o outro ser bom o suficiente. Sendo que, relembrando que nós estamos dentro da série Pare de se comparar aos outros, um outro grande problema do perfeccionista é que ele se compara constantemente aos outros. E aí ele acaba entrando inconscientemente naquele padrão ou de arrogância que eu falei no vídeo anterior. Quem não assistiu o meu vídeo anterior, entra no meu canal, Pare de se comparar aos outros, é o vídeo 1, tá ok? Que eu falei sobre os padrões de inveja ou de arrogância. Então, eu me comparo ao outro e me sinto superior, acabo tendo atitudes arrogantes. Ou eu me comparo ao outro, me sinto inferior e posso sentir inveja, minha autoestima fica muito baixa. Então, tudo isso é consequência. Culpa, timidez, medo, ansiedade, dificuldade de relacionamento, conflitos. E chegando ao limite, né, tem a paralisia. A pessoa pode se sentir paralisada na vida, porque o medo de errar é tão grande que pode gerar até um pânico. E aí eu me sinto paralisado de agir, de tomar decisões. Eu não vou tomar uma decisão, porque essa decisão pode não ser a melhor. Ah, então é melhor ficar aqui quietinho, porque eu não posso errar, eu tenho que tomar a melhor decisão. E se essa decisão não for a melhor? Entra também num padrão neurótico de dúvida. E se não for melhor? E se eu errar? E se? E se? E se? Tudo isso é consequência. E também, nós sabemos as doenças atuais, né, da sociedade, como as crises de ansiedade, as síndromes do pânico, que, como eu tenho também um programa sobre ansiedade, síndrome do pânico, pode ir no canal, está bem aprofundado, são vários vídeos, que não tem relação necessariamente com um assalto na hora, um problema real que esteja acontecendo ali na hora, mas sim com questões armazenadas no inconsciente que de uma hora para outra começam a emergir como um sintoma corporal. É uma psicossomática, é uma somatização. Então, muitas vezes esse pânico não tem relação exatamente com o assaltante ou com o vírus, o coronavírus, por exemplo, não. É um pânico da vida, um pânico de errar, é um pânico da morte, é um pânico de tantas coisas, que aquilo tudo se acumula e aí vem os sintomas, taquicardia, etc. Querem aprofundamento? Podem assistir os outros vídeos do canal sobre ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E falando de outra consequência, a depressão, pois a pessoa pode não se sentir boa o suficiente e isso gerar um estado depressivo. E, nos casos mais profundos da questão, pensamentos suicidas e até mesmo o próprio suicídio em si. Também o perfeccionista pode não conseguir, dentro do que eu já falei, de dificuldades de relacionamento, é aquela pessoa também que pode escolher ficar sozinha. Nem sempre uma pessoa que escolhe ficar sozinha, ela é perfeccionista. Correto? Veja bem. Porém, em alguns casos, uma pessoa pode escolher ficar sozinha devido a um padrão perfeccionista de ser. Então, dentro desse padrão, pode ser que a pessoa se coloque para baixo ou se ela se
supervalorize. Então, também há casos em que há uma megalomania, em que há um sentimento de superioridade, em casos mais avançados, até mesmo um transtorno de personalidade narcisista, que a pessoa se sente superior e ninguém será igual, ninguém vai conseguir chegar à minha altura, né? Se ninguém vai conseguir chegar à minha altura, então ninguém é digno o suficiente, perfeito o suficiente para estar comigo e dividir uma vida comigo. Então, o caso da casa é um caso, eu estou dando aqui apenas exemplos de toda a problemática que pode surgir a partir do perfeccionismo. Mas então vamos lá agora direto ao ponto. Então me diz aí, Isabela, mas antes ainda de falar como resolver, eu vou trazer um pouquinho mais do que está por trás do perfeccionismo. Eu trouxe para vocês os sintomas, as consequências, mas Isabela, o que está por trás de verdade de tudo isso, tá? O que está por trás de tudo isso são paradigmas que fazem parte ou da nossa infância ou da nossa família, geralmente das duas coisas. Eu trazendo para o lado da constelação familiar, esses paradigmas são paradigmas sistêmicos. Muitas vezes a gente está repetindo um jeito de ser, um padrão de um ancestral, o jeito de ser, ou podemos ter sido muito cobrados de que tudo fosse muito correto, só tirar 10 na escola. E aí isso entra no inconsciente como uma verdade, como uma crença limitante, de que eu preciso ser o melhor para eu ser alguém na vida, para eu ser valorizado, para eu ser reconhecido, para eu ser gente. Então, o ser melhor não é melhor do que eu fui ontem, mas é melhor do que o outro, ou melhor dentro de um grupo social. E aí, novamente, a gente cai nas comparações. O que está por trás disso também é uma idealização de si mesmo, uma idealização da vida, uma idealização do outro. E não abrir mão dessa idealização. O que está por trás disso também pode ser um sentimento de falta, um sentimento de excesso. Algo me falta e eu preciso correr atrás da perfeição. Ou eu tenho muito, eu sou perfeito e eu preciso, né, que as pessoas vejam a minha perfeição. Então eu preciso manifestar isso com grandes resultados na vida e eu preciso ter uma pessoa ao meu lado, à minha altura. O que está sempre por trás disso também é a não aceitação. A não aceitação da vida como ela é, a não aceitação de si e a não aceitação do outro. Então, para que a gente possa agora trazer um pouquinho as dicas para vocês de como viver uma vida mais leve, porque o perfeccionismo traz um peso, tá ok? Como viver uma vida então mais leve, Isabela? Como viver uma vida com menos padrão de perfeccionismo? Ok. Em primeiro lugar, é preciso ter o reconhecimento e a consciência da existência do problema. Então, primeiro, fazer aquele mergulho, aquela imersão, aquela autoanálise. Eu sou assim, eu estou manifestando esses comportamentos. O que aconteceu na minha infância? Ou se precisar de uma ajuda terapêutica, buscar isso dentro da terapia. O que aconteceu? Por que eu sou assim? Eu não sou? Até que ponto eu sou? Até que ponto eu não sou? E buscar esse reconhecimento, ele se reconhecer. Não, de fato, eu estou exagerando, de fato, eu sou assim, de fato eu estou com alguns desses sintomas, de fato eu tenho pessoas na minha família que me incentivam a ser assim. Enfim, ponto. Viu o problema, assim como a constelação familiar fala, eu te vejo. Então, é colocar o problema de frente, encará-lo, pronto. E agora o que eu vou fazer? Segundo lugar, exercitar a aceitação e a autoaceitação. Então, a aceitação é saber que a vida, ela é composta de erros, é composta de imperfeições, é composta de dificuldades, de frustrações, e que todo esse conjunto, juntamente com as conquistas, com os acertos, aquilo que a gente considera de acerto, juntamente com
tudo aquilo que a gente considera de bom, o conjunto completo é a perfeição daquilo que nós chamamos de vida. Pelo conceito sistêmico, a vida é algo maior, ela é perfeita em si. Com todas as dificuldades, com todos os erros, com tudo aquilo que a gente considera, muitas vezes, e julga que deveria ser diferente. Mas tudo isso é a vida. E a vida é algo maior, é algo sublime. E nós devemos aceitar essa vida assim como ela é. E nos aceitar dentro dessa vida. Né? Aceitar as imperfeições que existem em mim. Não no sentido de uma zona de conforto, de não buscar mudança. Mas até para mudar, o primeiro caminho da mudança é a aceitação. É a aceitação da sombra. Então, é a aceitação desse lado oculto e obscuro que existe dentro de mim. Desse lado que eu preferiria não olhar, preferia não ver, mas que está ali e que só vendo que eu vou poder mexer. Então, trazer esse exercício de autoaceitação e, naturalmente, esse exercício de aceitação do outro. E entender que o erro faz parte do acerto. Que só acerta quem errou antes. Eu vou dar um exemplo para vocês do bebê. O bebê, quando ele aprende a andar, antes de aprender a andar, ele começa a engatear. E quando ele começa a querer levantar, porque o instinto diz, eu preciso andar, eu sei andar, eu tenho capacidade de andar, ele levanta, ele cai de bumbum. Outro dia ele pode cair de lado, outro dia ele pode cair até de cabeça. Se esse bebê bloquear e paralisar, assim como o adulto faz, ele não vai andar. Só que o bebê, ele tem menos aquilo que a gente chama de couraças, né? Que são os nossos bloqueios na mente e no corpo. Então, esse bebê vai e tenta mais uma vez. E vai mais uma vez, vai mais uma vez. Depois de muitas quedas, ele anda. Ele anda um pouco desequilibrado no começo e depois ele anda. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, errou 1.200 vezes para acertar a lâmpada elétrica. E tem uma outra história mais impactante ainda dele, que é da criação de uma bateria. Ele errou 25.000 vezes. E uma vez um jornalista o interrogou como que ele se sentia tendo errado 25.000 vezes. Ali com essa dupla conotação, né? Como você se sente no sentido de ser um fracasso? E ele simplesmente respondeu, eu não sei por que você considera que errar 25.000 vezes foi um fracasso. Pois eu não considero. Hoje, eu sei 25.000 formas de não fazer uma bateria. Então, o erro é um aprendizado. O erro é um processo, é um caminho. Então, se você interpretar o erro dessa maneira, você vai levar mais leveza e flexibilidade aos seus próprios erros, ou digamos, aquilo que você considera erro, e aos erros dos outros. Então, primeiro, e também para finalizar, é muito importante que você se sinta completo dentro dessa ideia de que a completude, ela não é a perfeição. A completude é você se sentir pleno com tudo aquilo que a sua personalidade te oferece, com tudo aquilo que a vida te oferece. Isso é um longo caminho, isso não é tão simples, não é de primeira, mas é esse o final da história, né? É perceber essa plenitude da vida. E, sobretudo, uma dica que eu quero deixar para vocês muito importante é desenvolver a resiliência. Porque é por meio da resiliência, o que é a resiliência, né? É essa capacidade de ceder às pressões, é essa flexibilidade, é sair desse padrão rígido de tudo tem que ser perfeito, né? É você ter uma adaptação às circunstâncias, à realidade, que nem sempre são tão favoráveis. É você ter uma superação das dificuldades. Desenvolver isso no seu caráter, na sua personalidade. Sair do padrão de vitimação. Entrar num padrão de confiança, de autoconfiança, de aceitação da realidade como ela é. E de aceitação que para você acertar, você precisa antes errar. E aceitar esse processo dessa fase de erros. Tá ok? Então, vou deixar para vocês, ao final,
A dica de uma frase que é muito importante, você pode utilizar até como uma programação mental em momentos de paralisia. Porque por trás desse perfeccionismo, muitas vezes, há muito medo e ansiedade, e esse medo paralisa. Quando o perfeccionismo paralisar e você perceber, não, eu não estou fazendo isso porque eu estou muito perfeccionista, eu não estou fazendo isso porque eu estou paralisado com uma idealização de algo e também com a ideia de que eu não sou bom o suficiente para fazer aquilo. Repita para você mesmo: o feito é melhor que o perfeito. O feito é melhor que o perfeito. Faça, ouse, seja, permita-se errar, permita ser em plenitude aquilo que você é. Preocupe-se menos com a opinião dos outros, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar se você errar. Pare de se comparar aos outros. Seja você, descubra quem é você. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu deixo para vocês hoje, o conteúdo que eu deixo para vocês hoje. Entrem, curtam, compartilham se foi interessante para vocês e acompanhem que em breve mais vídeos. Um grande abraço a todos e sucesso!